Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez aqui reunidos, né, com o Senhor e a caminho de vocês com esse vídeo para estarmos compartilhando mais um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas, daquilo que podemos aprender, daquilo que seja instrução para nós, para aqueles que estão à nossa volta. É uma alegria muito grande, né, a cada 15 dias eu poder estar fazendo, né, gravando esses vídeos, encaminhando alguns de vocês e que isso seja um motivo de alegria também, vocês poder recebê-lo, né, o vídeo e assisti-lo, e depois principalmente, né, porque isso é o que eu peço sempre, né, transmiti-lo, né, ou enviá-lo, reenviá-lo para alguém da sua família, algum amigo seu, alguma pessoa próxima. Muitas vezes um pequeno vídeo desse, uma pequena frase, uma pequena passagem bíblica relatada nesses vídeos pode trazer uma mudança significativa na vida de alguma pessoa. O poder todo é de Deus. Deus é o Criador, Deus é quem cuida de tudo nas nossas vidas. Então, vamos dizer assim, a responsabilidade é dele de fazer a multiplicação daquilo que ele faz usando as nossas vidas, né? A minha para gravar esse vídeo e a sua para reenviá-lo. E quem sabe, né, atinjam objetivos pessoais a cada um de vocês e também aquelas outras pessoas que vão ter acesso por este vídeo em si ou também pelo YouTube, né, pelo canal do YouTube. É algo que eu creio, né, e eu fico pensando em cada vídeo desse que eu gravo, que eu mando para vocês, se uma pessoa a mais vê-lo, já é um motivo de gratidão o que você está fazendo por ela, por essa pessoa e por mim mesmo, né? E com certeza vai agradar também a Deus, porque no final das contas Ele é o centro, né, da nossa vida e da nossa vontade. Então vamos gravar esse vídeo, eu espero encontrá-los bem, amanhã cedo, normalmente, depois que faz a edição, uma irmã aqui da nossa igreja prepara, coloca no nosso grupo de oração primeiro, e depois, através do grupo de oração, eu encaminho para... São mais de 70 pessoas em alguns lugares, né? Portugal, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, principalmente, aqui mesmo na Inglaterra, né? As pessoas que podem acessá-lo. Normalmente eu trago mensagens que já passaram pela igreja. Essa não foi do último sábado. No último sábado falamos de uma série que estamos aqui tratando sobre os celeiros, né? A semeadura. Já tinha gravado um vídeo com outro corpo da Bíblia Sagrada que eu tinha passado para vocês também, mas esse agora é algo novo que desperta a atenção, porque os sinais no mundo eles estão cada vez mais se aproximando de um tempo que nós chamamos que vai ser o fim. O fim dessa parte aqui humana, terrena, material. E nós temos que estar atentos aos sinais. São bíblicos e muitas coisas estão acontecendo, né? Nós temos visto isso, né, ao longo das nossas vidas. É muito importante que esses sinais sejam captados, né, por todos nós e dando simples exemplos, né, não só dos desastres naturais, chamar de desastre natural às vezes, né, mas são naturais, né, porque acontecem às vezes por interferência humana no cuidado da terra, né, ou na falta de cuidado com a terra de uma maneira em geral, às vezes provocado pela tendência de haver esse tipo de desastre natural. E as coisas que estão à volta, né? Hoje fala-se muito da guerra, né? Aqui da Europa, vamos dizer assim, da Rússia e da Ucrânia, mas as guerras estão em outras partes do mundo também. Infelizmente, noticiam-se mais essas, né? Quando chega, né? No centro, né? No coração do mundo ocidental, do mundo rico, porque quando é na periferia, quando são locais pobres, não há interesse de se divulgar, né?
Então, são sinais, né? A tensão que está ali da Coreia do Norte com seus mísseis, né? E os vizinhos, né? Japão, Coreia do Sul, América, os americanos que estão em todos os lugares do mundo, a própria China. Enfim, de uma hora para outra, um homem, um louco, né? Ele pode apertar o botão. E isso significa que teremos sérios problemas, seríssimos, uns mais rapidamente do que os outros. E isso é o fim do mundo. E nós temos que estar preparados, né, para o fim do mundo, ou uma nova era, porque com a coisa nuclear já não há muita coisa que se possa fazer. Basta só uma atitude, algo impensado, né, uma pessoa com ira, né, de posse do poder, pode transformar tudo isso aí. E isso está na palavra de Deus, que no final dos tempos, o amor vai se esfriar. E serão todos contra todos. E cita a Bíblia Sagrada, pai contra filho, marido contra esposa, né? E outros relacionamentos que nós temos, né, na nossa vida afetiva aqui na Terra. E pode acontecer, e nós temos que estar preparados para isso. O que eu quero trazer hoje, para nós estarmos compartilhando com vocês, está no livro, uma das cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, né? É no Novo Evangelho, né? no Novo Testamento. Tem uma série os quatro evangelhos, Atos dos Apóstolos, depois começa a sequência das cartas paulinas. Começa com Romanos, passa por Coríntios, né? 2 cartas para Coríntios, passa por Gálatas, passa por Efésios, eu estou aqui na ordem, né? Vem Filipenses, né? Depois de Efésios, vem Filipenses. Depois de Filipenses, nós entramos em Colossenses, de Colosso, Filipenses de Filipe, né? São as cartas das igrejas que o apóstolo Paulo ia abrindo, né? E finalmente chegamos em Tessalonicenses, que são 2 cartas, e esse texto está na primeira carta de Tessalonicenses. Um detalhe importante é que essa carta ela era registrada como a primeira escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita em meados da década de 50 da era cristã, ou seja, no ano 50 depois de Cristo, né? Ainda no primeiro século, na metade do primeiro século. Apesar dela estar aqui, não existe uma ordem cronológica nos livros da Bíblia. São agrupados por temas e por outras razões, mas não necessariamente pela cronologia de terem sido escritos, né, naquela ordem. Então, Tessalonicenses está lá da metade para o fim do Novo Testamento, mas ela é registrada, conhecida como a carta mais antiga do apóstolo Paulo. E é interessante porque o apóstolo Paulo veio depois de todos os outros apóstolos, né? Ele perseguia a igreja, e depois ele é chamado, tem um encontro com Jesus, é chamado para a sua obra, e traz um novo tempo. Ele é mandado para abrir as igrejas, né? Naquela época os judeus haviam expulsado os cristãos, né, de Jerusalém, e eles foram se espalhando, né? Uma coisa que é ruim a princípio termina se tornando boa, porque por causa disso eles foram indo para outras terras, outros países, e foram levando, né, o evangelho, né, de Jesus Cristo. Já o evangelho de Jesus Cristo, não mais a lei, né, dos judeus, mas o evangelho de Jesus Cristo, porque haviam vivenciado, né, a maior parte dos apóstolos havia vivenciado esse dia a dia com Jesus Cristo. E nessa carta, primeira aos Tessalonicenses, anote aí se você não puder ver agora, tem algo que fala sobre a vinda do Senhor. Muito se especula isso, a vinda de Jesus Cristo, né? A segunda vinda de Jesus, e vai ser a definitiva, segundo as Escrituras Sagradas. Eu quero ler aqui alguns versículos para que possamos compreender como isso pode acontecer. É aquilo que é revelado ao apóstolo Paulo, e é aquilo que ele revela aos de Tessalônica, né? Era o início do mundo europeu conhecido ali, né? Então é interessante, porque aqui vai falar sobre
a vinda de Cristo e o que pode, né, e que deve acontecer conosco, né? E é interessante porque a carta é destinada para os leitores da época, né? Essa época é a partir do ano 50, alguns assim dizer, 1920, 30 anos atrás. E ela é atual, porque está sendo escrita para nós. Nós estamos lendo e nós somos os destinatários, né, que o apóstolo Paulo envia essa carta. A nossa igreja agora ela é mundial. A igreja cristã ela é mundial. E a palavra de Deus no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o meu subtítulo desse trecho que eu vou compartilhar hoje com vocês é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. O telefone tocou, é ao vivo essa gravação. Mas já atenderam lá, meu colega pastor David está aqui no gabinete ao lado. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Por que mortos em Cristo? Porque são as pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e morreram antes da vinda dele. E nós vamos compreender o que isso representa para a nossa vida. Tá bem? Vamos falar alguns versículos, vamos destrinchá-los, vamos assim dizer, para que haja uma compreensão e para que isso nos anime, né, nos incentive a tentar participar desse grupo que vai ser o testemunho vivo da volta de Jesus, se cá estivermos. Ou irmãos em Cristo, né, alguns anos à frente, décadas ou séculos, que seja. A Bíblia fala algo interessante, né? Para Deus, um dia são 1000 anos. Né? E 1000 anos são um dia. É muito tempo, né? Porque a vinda de Jesus Cristo, na verdade, os próprios apóstolos que o viram ascender ao céu depois da ressurreição, os próprios apóstolos esperavam a vinda dele em seguida. Mas não há data para isso. É Deus que vai determinar, e nesse texto nós temos uma visão bem clara de como isso vai se suceder. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. A expressão aqui, desculpem, a expressão aqui dormir, são os que já morreram. Uma expressão carinhosa, eu acho muito gostoso esse termo. Porque se você comparar, é a realidade. Quando a gente está dormindo, nós não temos noção de nada. Verdade? E os que morreram não têm mais noção de nada. À luz do nosso entendimento. À luz do nosso entendimento. Estão mortos. A gente não sabe o que está se passando à frente. Então, fala assim, não sejais ignorantes, ou seja, não sem conhecimento, né? Sem instrução a respeito disso. Porque essas pessoas, elas não têm esperança. As que se entristecem não têm a esperança da vida eterna, não têm a esperança da ressurreição. E esse texto vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara e muito simples de entendimento. E é importante para as nossas vidas compreender como isso funciona. Eu já falei para vocês, quando eu participo de cerimônias fúnebres, de pessoas que não creem na ressurreição, na vida eterna, é um sofrimento só a família ali, ao pé do caixão, né, do morto ou da morta, é total falta de esperança, como diz aqui, porque acha que acabou. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que não acabou, que, na verdade, até é o princípio, é o início da eternidade. Porque essa vida nossa aqui é muito rápida, muito passageira, né? E sujeita a muitas coisas, e nem todas as coisas são bem sujeitas, são boas. Sofrimentos, normalmente, em maior número de que alegrias. É assim que é a vida aqui na Terra. Então, não sejamos ignorantes a respeito dos que dormem,
para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Preste atenção. Jesus veio, era Deus aqui na terra, mas ele veio como homem, na hierarquia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus está aqui como homem, porque era o plano de Deus, era o plano salvífico lá da criação. Então Jesus vem, né, tem o seu ministério curto, de 3 anos, aproximadamente 3 anos e alguns poucos meses, não mais que isso. Ele morre. Mas há a ressurreição, porque ele veio com essa predeterminação do Pai para nos salvar dos nossos pecados, nos libertar deles, para seguirmos o exemplo dele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Então ele veio, morreu, ressuscitou e voltou a estar à destra do Pai. E ele voltará, diz a palavra de Deus. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, sim, eu creio. E esses vídeos, eu oro ao Senhor, antes de gravá-los, para que você também creia. Venha a crer se você não crê. Porque esse é o caminho que está aqui exemplificado na palavra de Deus para todos. Todos eles, não importa religião, raça, cor, condição social. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha aqui, isso agora é para nós, no dia de hoje. Nós, os vivos, eu estou vivo, alô? Você que vai assistir o vídeo aí, você também deve estar vivo, né? Então nós, diz a palavra de Deus, porque é por palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, ela é cumprida, a promessa de Deus, ela é cumprida. Ela se cumpriu até hoje, vem se cumprindo. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Por quê? Porque quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja, o seu povo, a igreja, creiam e entendam, não é o templo, não é o edifício, não é a catedral, não, é o corpo de Cristo, são as pessoas. Essa é a igreja de Cristo aqui na terra. Quando ele vir buscar a sua igreja, né, nós não estaremos à frente desses que estão dormindo, os que já morreram em Cristo, os que já tiveram a sua fé exercida durante a sua vida, e do que ninguém sabe o que está se passando com eles, mas eles devem, no meu entendimento, pelo amor de Deus por nós, é que eles experimentam já as primícias desde o momento em que eles morrem ou que eles dormem. Então nós teremos o segundo plano. Esses que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles virão ao encontro do Cristo ressuscitado, do Cristo que vem buscar a sua igreja. Porquanto o Senhor mesmo, verso 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o palavra está falando que eu, sem querer, antecipei. Era bom a gente ouvir primeiro isso, mas às vezes a gente vai falando, as coisas vêm, né, e falamos. Então, olha a situação. O Senhor mesmo, a sua palavra, dada a sua palavra de ordem, é uma sequência, né? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ele vem dos céus, porque ele já voltou para lá. No princípio do Novo Testamento, né? Tá registrado isso, né? Depois da ressurreição dele. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que já morreram. Os que estamos aqui, se formos nós, ou algum de nós, vamos ter o nosso tempo, vai ter a nossa hora, vai ter a nossa prova. Mas esses que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro.
porque nós vivos não vamos ressuscitar. Amém? Apocalipse fala, ressuscitarão para a vida eterna. Agora muitos, não os que morreram em Cristo, mas os que morreram, é o que diz a palavra de Deus, morrerão a segunda morte, terão a segunda morte, a morte eterna. E fala ainda mais com a dureza do nosso sentimento, irão para o lago de fogo e enxofre. É o pecado, é ali a cidadania, é a área do diabo, nosso inimigo comum, do Satanás, do pai da mentira. Então, vai haver essa sequência, porque muitos falavam, houve até na virada do século passado para aqui, que o mundo ia acabar, isso, até pastores consagrados aí em alguns países falaram sobre isso. Mas, na verdade, Jesus Cristo, o Senhor, a Bíblia diz que nem ele sabe o dia que isso vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer porque ele vai ser usado. Porque ele já veio aqui à Terra como homem e ele vai voltar agora para buscar a sua igreja. Ele vai voltar de uma maneira definitiva. Então, é ele que virá, mas a ordem vem de Deus Pai, porque há uma hierarquia de obediência, de comando nas coisas do reino espiritual, e nós temos que estar atentos a isso daí, para podermos compreender melhor. Então, os que já foram mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles terão a primazia, né, vamos assim dizer, de ressuscitarem. E depois nós, verso 17, os vivos, os que ficarmos, né? Olha, essa esperança é de 1980, 1990 anos atrás, os próprios apóstolos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, os vivos esperando Jesus Cristo. E foram passando o tempo, foram morrendo, foram dormindo, foram passando, foram morrendo, foram dormindo. E a vida é isso. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, a sequência é essa daí. Agora, a vinda de Jesus é para resgatar o seu povo, a sua igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja chamada noiva, simbolicamente, né, na palavra de Deus. Então, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que estavam dormindo e foram ressuscitados. Então, se foram ressuscitados, eles estão vivos novamente, certo? Então, nós, os que já estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Esse é o verso 17 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É interessante esse texto, né? E essa passagem aqui. Então, depois daqueles que vão ressuscitar primeiro, estavam mortos, dormiam, né? Agora estão vivos novamente. Nós, os vivos, os que ficarmos, os que estivermos aqui, pode ser eu, pode ser você. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Nós temos que estar nos preparando justamente para isso, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. A Bíblia fala que, como um relâmpago que sai do Oriente e chega e é visto no Ocidente, é assim que vai acontecer a vinda de Jesus. Todos vão ver, todos vão ter conhecimento. Mas haverá tempo para uma transformação da nossa vida? Esse é o grande problema. Essa é a grande questão que nós temos que resolver no nosso íntimo, na nossa vida. A escolha nós temos que fazer antes de dormir, antes de morrer. Não é porque morrendo não tem mais esperança. Esse é o mistério. Mas a Bíblia diz que os que dormiram, os que morreram em Cristo, não diz todas as pessoas. De todas as pessoas, a Bíblia diz
que o plano de salvação é para todas as pessoas. Mas não diz que vão ressuscitar todas as pessoas. Em Apocalipse fala que todos vão ressuscitar e muitos morrerão a segunda morte, ou seja, não viverão a eternidade, como esses que foram ressuscitados, que dormiam em Cristo, e como nós que estamos vivos, e juntos seremos arrebatados ao encontro de Cristo nos ares, nas nuvens. A última visão dos apóstolos e de alguns seguidores de Jesus Cristo, quando ele volta aos céus, o vê sumindo após as nuvens, né? Está ali registrado em Atos dos Apóstolos. E é assim que vai acontecer, porque é assim que está na palavra de Deus. Não há nada que nos dê nenhuma chance de interpretar de outra maneira, corretamente. Podemos ser levados por emoções, por falsas doutrinas, por enganos, por mentiras. E muitas dessas coisas, elas estão no dia a dia da nossa vida, ao nosso lado mesmo, pessoas conhecidas. Então nós não devemos nos enganar, porque essas coisas vão acontecer como estão relatadas na palavra de Deus. Há quem não creia, e temos que respeitar. Temos que, pior ainda, né, às vezes, por causa da nossa alma, nós temos que amar essas pessoas, mesmo que discordem do que nós concordamos, mesmo que não creiam no que nós cremos. Mas há de haver um tempo, uma oportunidade, para que mudem, as pessoas mudem, os seus corações e as suas mentes se abram para o evangelho da salvação. Quando eu estou orando nas minhas caminhadas, eu falo o evangelho da redenção, da transformação e da salvação. Porque é uma sequência que tem que ser aplicada na nossa vida. Eu falo isso por fé. Eu falo isso por fé. Se Deus fez comigo, faz com qualquer um. Às vezes nós conhecemos pessoas de um passado sombrio e que hoje servem ao Senhor. Deus tem esse poder de mudar, de transformar. O Evangelho de Jesus Cristo, a morte de Jesus foi mesmo para salvar, para a redenção, né? Para a transformação das pessoas e para a salvação, que fala aqui muito claramente, né? Que vai ocorrer conosco na vinda de Jesus Cristo. E ele vai vir. Ele vai vir. Muitos não creram no passado que Jesus viria. Era o Redentor, era o Salvador, transformador de Israel. As próprias autoridades, enciumadas, ou por qualquer outra razão, não creram que Jesus Cristo era o Redentor de Israel. Eles esperavam, eles estavam sob o jugo do Império Romano, que dominava a nação. Eles esperavam um libertador, um rei, um general, alguém com força para livrá-los do jugo, né, do poderio do Império Romano. Aí vem um homem simples, vem um homem como Jesus e mudou o mundo. Eles não creram a ponto de trocá-lo por um homicida, um ladrão, Barrabás. Trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Você vê a limitação do homem quando ele é dominado pelos seus interesses, pelos seus desejos pessoais. Pode acontecer uma troca como essa. A nossa vida, ela vale muito mais, porque ela foi comprada com o sangue desse Jesus Cristo. Quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai por nós. Ele sofreu também, porque ali ele era homem, ele não era Deus. A Bíblia fala que ele suou gotas de sangue, talvez o desespero da hora se aproximando da morte.
porque ele sabia que o plano era esse, era ele como um homem sofreu o que ele sofreu para nos livrar dos nossos pecados. Não tem prêmio, não tem mega-sena aí no Brasil, né? Vai ter uma mega-sena agora no final do ano. Não tem prêmio que pague esse esforço que foi feito em nosso favor. Então, nós, os que estamos aqui, se formos presenciar a vinda de Cristo, porque é uma incógnita, como eu vos disse, nem ele sabe o dia que ele vai vir, nós nos juntaremos com todos aqueles que morreram antes. Podemos ter maridos, esposas, filhos, irmãos em Cristo, pastores, padres, missionários, evangelistas, do rebanho do Senhor, de outras denominações, mas cristãs que creem na ressurreição de Cristo, que creem na salvação através do nome de Jesus Cristo. Então nós seremos arrebatados ao encontro com Ele. É tremendo isso. É o prêmio de tudo que nós temos aqui na Terra. Ou plus, né? Porque muitas vezes nós somos muito abençoados aqui na Terra e não damos importância, infelizmente, às vezes, porque nós esperamos sempre coisas grandiosíssimas, quando Deus nos dá coisas mais simples para termos uma vida digna. Porque é o que precisamos aqui na Terra, ter uma vida digna. Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade não pode ser vista só como riqueza. Você amontoar riqueza na sua vida, não. É não ter necessidades. É ter uma família, ter um trabalho, ter um lar, ter um bom relacionamento. Essa é que é a nossa prosperidade. A dignidade que Deus nos dá na vida aqui na Terra. Porque depois, na eternidade, acaba tudo isso daí. E nós vamos ao encontro de Cristo se vivos estivermos. E nós vamos ao encontro de Cristo se já tivermos morrido em Cristo, ou dormido, como diz o texto aqui. Estaremos para sempre. O final do verso 17 fala assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o início já da vida eterna. Mas precisa haver isso. Precisa haver o nosso reconhecimento de que Ele é o Senhor e o Salvador. A transformação da nossa vida. Isso é necessário, meu querido, minha querida, para que possamos acessar a promessa que está na palavra dele. Eu me entristeço se você não crê nisso. Claro que eu me entristeço. Mas eu respeito muito a sua opinião, a sua maneira de pensar. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga essa mudança para você. Eu não vou confrontar a tua fé. Jamais faria isso. Jamais. Mas eu tenho uma oração do Senhor para a sua vida. Para que a sua mente e o seu coração sejam abertos por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa receber e principalmente compreender os desígnios de Deus para a sua vida, para a sua família. E o verso 18 encerra esse texto de hoje, deste vídeo, desta gravação. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É um consolo, não é? Claro que é. Claro que é um consolo. Nós sabermos que vamos estar com Cristo, que vamos ser arrebatados para o encontro deles nas nuvens. Sejamos vivos, como agora, alô, ou sejamos já mortos, né? Ou dormindo em Cristo. Porque a morte alcançou a todos eles e pode nos alcançar também. Quando Cristo virá? Não sabemos. Mas estamos que estar preparados para isso daí. As coisas do mundo, na maior parte delas, são mais atraentes do que a Bíblia Sagrada. Porque a alma nos domina.
Mas as coisas do mundo não nos garante absolutamente nada em termos de salvação. Absolutamente nada. Tenha certeza disso. Confie na idade de quem vos está falando. Somente Jesus Cristo pode nos transformar. Somente Jesus Cristo pode nos levar à salvação. Somente Jesus Cristo pode nos arrebatar, vivos ou mortos, ao seu encontro nos ares. E, finalmente, somente Jesus Cristo pode nos assegurar a vida eterna. Amém? Um beijo enorme no teu coração. Distribua esse vídeo com seus amigos, familiares. E abra tua mão que eu quero te abençoar. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Até daqui a 15 dias, se Jesus não voltar antes. Bye, bye.